Hoje vamos falar de uma aproximação extremamente prática, que talvez vocês pensem assim, tão simples, mas na prática clínica muitas das vezes esquecemos-nos do básico, do retornar às bases e entender tudo o que está a fazer. Portanto, vamos falar um pouco de fluidoterapia. Bem, todos sabemos para que é que serve a fluidoterapia. A fluidoterapia serve para tratar desidratação, manter a hidratação, repor volumes sanguíneos, controlar alterações dos eletrólitos, controlar nutrientes e infundir drogas. Os fluidos corporais, e há aqui uma coisa importante, é que o volume sanguíneo médio em gatos é de 50 a 55 ml por quilo e em cães 89 a 90 ml por quilo. Ou seja, o total de sangue de um cão será 90 ml por quilo. Isto é extremamente útil para nós determinarmos a gravidade de uma hemorragia ou de uma hipovolemia. Também temos de ter em conta que o conteúdo total de água de um ser vivo anda entre os 60% e os 80%. Portanto, nós basicamente somos feitos de água. Os fluidos corporais dividem-se em fluido extracelular e fluido intracelular. A maior parte do líquido do nosso organismo, da água do nosso organismo, está dentro das células. Depois, no líquido extracelular, vamos ter uma grande quantidade também nos interstícios das células, portanto, no espaço entre as células, e apenas 5% do peso corporal está localizado nos vasos sanguíneos. Aqueles líquidos que nós vemos mais frequentemente e que, quando temos hemorragias, vamos diminuir. Também temos eletrólitos extremamente importantes e muita da fluidoterapia está direcionada para tratar alterações de eletrólitos. Vamos ter uma aula só de eletrólitos, portanto recomendo prestarem alguma atenção a essa aula. E depois temos uma grande variedade de fluidos hoje em dia no mercado, que muitos deles só servem para nos complicar a vida. Então, assim vamos falar de soluções de dextrose, de cristalóides e de coloides. Quais são as soluções de dextrose? Têm sempre dextrose, um açúcar, que tem um problema. É que esse açúcar é rapidamente metabolizado em dióxido de carbono e em água. Praticamente que é o mesmo que administrar água destilada. Devido à presença da dextrose, há uma grande facilidade para o crescimento de bactérias. Quais são as vantagens destas soluções? Fornecer água em pacientes com hipernatremia e fornecer carboidratos intracelulares. As grandes desvantagens, e eu aqui realço bastante isto. A sua redistribuição é muito rápida, pode levar à formação de edema, não se mantém no espaço intravascular. Ou seja, quando nós precisamos de aumentar o volume plasmático, o volume intravascular, estas soluções não servem. Não devem ser administradas em pacientes em choque. E cuidado, porque se for por qualquer motivo administrado por via subcutânea, pode levar a choque, porque chama os líquidos do espaço intravascular para o espaço subcutâneo e necrose local. Há concentrações de 50% de dextrose que podem ser utilizadas para fazer outras soluções com outros fluidos mais indicados para a administração intravenosa. Bem, os cristalóides são a grande maioria dos fluidos que nós usamos no dia-a-dia. Contêm sódio como maior partícula osmótica e dividem-se em hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Os hipotónicos, de uma forma geral, são isotónicos como preparação, mas contêm glucose. Ou seja, faz com que o organismo transforme esse líquido, então, num fluido hipotónico. O exemplo será o uso de um salino de 0,5% com 2,5% de dextrose. As vantagens são ótimos e muito bons para manutenção, para fluidos de manutenção. Devem ser sempre suplementados com potássio. São de eleição em pacientes com retenção de sódio, tais como insuficiências hepáticas, insuficiências cardíacas congestivas.
No entanto, têm como desvantagem que não podem ser usados em choque nem na fase de reposição de fluidos. São bons para manutenção da hidratação, mas não para a reidratação ou situações de choque, pois saem muito rapidamente do espaço intravascular para o espaço intersticial e intracelular. Os isotónicos têm uma osmolaridade próxima da do plasma, são os que mais nós usamos, e aqui temos o exemplo das soluções salinas, lactato de Ringer, Normosol e outros. Distribuem-se pelo espaço extracelular ao fim de 1 hora. Há certos autores que dizem que é 30 minutos. E fica apenas 25% no espaço intravascular. Vantagens. São baratos, a sua administração é fácil, são bons para usar como reposição em pacientes com desidratação e são bons fluidos para ressuscitação, ou seja, para recuperar pacientes em choque em pequenos animais. As desvantagens é que sofrem redistribuição, ou seja, não ficam no espaço intravascular, passam do espaço intravascular ao fim de 30 minutos, passam do espaço intravascular para o espaço intracelular, não devem ser usados como fluidos de manutenção, e este é o grande erro que nós usamos no dia-a-dia. Porque estes fluidos têm elevadas concentrações de sódio e elevada osmolaridade e pouco potássio. O melhor fluido de manutenção será o uso de 0,45% de solução salina suplementada com potássio. Os hipertónicos são fluidos com osmolaridade muito elevada. São usados quando necessitamos de uma ressuscitação muito rápida. Podemos ter soluções de salina hipertónico a 3%, 4% e 7,5%. Estes líquidos o que vão fazer é que vão chamar líquidos para o espaço intravascular. Ou seja, nós administramos pela veia e vão chamar líquidos que estão nos interstícios e mesmo dentro das células para o espaço intravascular, aumentando assim o volume plasmático e o volume circulante. Quando é utilizado em pacientes hipotensos, tem demonstrado que aumenta a contratibilidade do miocárdio, aumenta o débito cardíaco, aumenta a perfusão periférica, aumenta o débito urinário, aumenta a perfusão mesentérica e coronária, e estes efeitos duram entre 15 a 60 minutos. Portanto, vemos que temos grandes vantagens no uso concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que cristalóides isotónicos. Não deve ser usado em pacientes desidratados, uma vez que o salino hipertónico vai chamar líquido dos interstícios e das células para o espaço intravascular. Se o paciente está desidratado, nós vamos piorar essa situação e causar maior desidratação. Não devemos usar hemorragias não controladas. O salino hipertónico tem concentrações de sódio muito elevadas, portanto, não devemos usar em situações de hipernatrémia. Não devemos usar em animais com hiperosmolaridade, hipotérmicos, insuficiência cardíaca congestiva e falha renal aguda oligúrica. As vantagens, como já vimos, é uma expansão de volume circulante muito rápido e podemos usar volumes muito pequenos de fluidos. A desvantagem é que é um efeito transitório, podem causar hipernatrémia, hiperosmolaridade e aumento de hemorragia. Agora entramos noutro grupo muito grande, que são os coloides. Bem, os coloides são moléculas de elevado peso molecular, não passam rapidamente as membranas capilares, são carregados negativamente e a sua presença no espaço intravascular chama líquidos do intestício para o espaço intravascular. De salientar que a albumina, que tem um tamanho de 69 mil Daltons, é um coloide. São fluidos que contêm grandes moléculas, são expansores de plasma e, como por exemplo, temos gelatinas, dextranos, MOEs, hidroxietilatos, oxihemoglobina e os coloides naturais, que será o sangue inteiro e o plasma.
Os dextranos são polissacarídeos. Existe dextrano 40 e 70. Expandem o volume plasmático em 1,4 vezes. Tem um efeito muito mais duradouro do que os cristalóides. Tem um efeito durante 4 a 8 horas. Pode levar a coagulopatia. E quando fazemos testes cruzados para fazer transfusões sanguíneas, podem interferir e alterar esses resultados. Bem, falámos de um grupo muito grande de fluidos. Mas agora, qual é o tipo de fluido que eu devo usar para o meu paciente? Do ponto de vista teórico, devemos usar o mesmo fluido que o paciente perdeu e levou à situação de choque ou de desidratação. Imaginemos, se temos um paciente com uma hemorragia moderada a severa, é óbvio que aquilo que vamos ter que usar será sangue inteiro. Se temos um paciente que perdeu líquidos e eletrólitos por vômitos e ou diarreia, devemos usar cristalóides com correção dos eletrólitos. Se há uma perda de proteínas, numa enteropatia, numa glomerulonefrite, então devemos usar suporte com coloides. Ok, que soro usar? Podemos fazer uma escolha com base no processo, na doença que está a desenvolver, ao qual eu recomendo que sejam um pouco mais críticos, um pouco mais analíticos e utilizem e façam a sua pauta de fluidoterapia baseado no paciente e não na doença em si. No entanto, do ponto de vista prático, podemos ter uma ideia. Portanto, como veem, está aqui uma maneira muito, muito simples. É uma informação, eu muito sinceramente gostaria que vocês se dedicassem mais às pautas de fluidoterapia para decidir qual o fluido a usar. E agora, quanto é que nós vamos fazer? Bem, aqui nós temos duas coisas. Vamos fazer contas e temos que pensar a 3 níveis. Ou eu diria melhor, temos que pensar a 4 níveis de fluidoterapia. Nível 1. O paciente está em choque. Então, temos que avançar para a ressuscitação hídrica deste paciente. Nível 2. Se o paciente está desidratado. Aí vamos calcular os déficits de fluidos e administrar o suficiente para reidratá-lo. Nível 3. Repor e manter a manutenção do que ele precisa diariamente. E nível 4, então, as perdas que estão a ocorrer devido ao processo. Se nós pensarmos na situação de choque, que será o primeiro ponto, e aqui eu vou-vos referir e vou-vos enfiar para a aula de choque, que nós falaremos sobre terapia de fluidos. Antes, quando temos esse paciente em choque, é óbvio que vamos ter que utilizar fluidos. E quais serão os fluidos? Bem, será a quantidade de fluidos necessária para restabelecer pressões sanguíneas e parâmetros de perfusão. Ou seja, se o paciente está taquicárdico, taquipneico, com extremidades frias e hipotenso, se o paciente tem aumento do lactato sanguíneo, então nós vamos usar bolos de fluidos, 10 ml por quilo, 20 ml por quilo, 30 ml por quilo, se necessário 90 ml por quilo hora, que será a dose tradicional de choque, para que a frequência respiratória volte ao normal, frequência cardíaca volte ao normal, temperatura periférica volta ao normal, lactato sanguíneo volta ao normal e todos os parâmetros de pressão sanguínea voltem ao normal. Isto será a primeira situação que nós temos que atacar em pacientes em choque. O outro nível é quando eles estão desidratados. Bem, aqui todos nós temos as nossas tabelas de avaliação do paciente para determinar a percentagem de desidratação que esse paciente tem.
O volume de reidratação vai ser o resultado da fórmula de percentagem de desidratação do paciente vezes o seu peso, vezes 1000 e dá-nos o valor em mililitros de quanto nós precisamos de fluidos para reidratar esse paciente. Esse paciente deve ser reidratado o tempo que nós acharmos que é necessário com base no tempo que ele demorou a perder. Bem, depois então entramos na manutenção. A manutenção, de uma forma geral, será à volta de 40 ml por quilo dia para cães grandes e de 60 ml por quilo dia em cães pequenos e gatos. As perdas posteriores. Aqui entra uma grande complicação. É um valor extremamente subjetivo. Varia de patologia para patologia. Varia de indivíduo para indivíduo. E devemos estar constantemente a avaliar, porque estes valores podem ser muito importantes. Imaginemos que temos um paciente que não tem perdas posteriores. E diria perdas posteriores, não tem vómito, não tem diarreia, não tem aumento de temperatura, não tem poliúria, não tem evaporação significativa. Então, esse paciente, a única coisa que nós vamos nos preocupar é que o volume total de fluidos a administrar será o de reidratação mais o de manutenção. Se achamos que o paciente tem perdas posteriores baixas, então vamos aumentar o volume em 10%. Seria um paciente que somente tem temperatura alta, por exemplo. Porque por cada grau que o paciente tiver de temperatura mais elevada, mais perda de fluidos ele vai ter. Tenham isto sempre em conta. A temperatura, as febres, as hipertermias aumentam a perda de líquidos por evaporação. Se achamos que temos um paciente com perdas posteriores moderadas, com alguns vómitos e algumas diarreias, então vamos aumentar o volume em 15%. E se temos então perdas posteriores elevadas com muito vómito e muita diarreia, vamos aumentar em 20%. Um estudo numa universidade nos Estados Unidos que tentaram fazer uma média de quantos líquidos é que um paciente, quando tem vómitos ou quando tem diarreia, perde. E a média, volto a frisar, a média atingida foi que por cada vómito um paciente perde 2,5 ml por quilo. E por cada episódio de diarreia perde 5 ml por quilo. Este valor tem sido extremamente útil para quando temos pacientes com vómitos e diarreias, nas horas seguintes, eu diria 3, 4 horas, se tanto, repomos o volume que ele perdeu no episódio de vómito ou de diarreia. Assim, temos o volume de reidratação, que é calculado com base na desidratação do paciente, o volume de manutenção e o volume das perdas posteriores. E é esse somatório que nós temos que administrar num período de 24 horas. Estas taxas nunca são constantes. Ou seja, quando nós calculamos uma taxa, temos que estar constantemente a reavaliar os nossos pacientes e adaptá-la
sempre que seja necessário. A maior parte, eu diria que 100% dos pacientes que estão a receber fluidos necessitam de uma avaliação cada 6 horas para ser correta esta administração. Qual será a velocidade da administração? Bem, importante. Se o paciente está taquicárdico, hipotenso, com alterações da perfusão sistémica, a velocidade deve ser a necessária para ressuscitar o paciente, para que os fatores de perfusão sejam normalizados rapidamente. Isto é, a velocidade de administração em pacientes em choque. Se, por outro lado, temos um paciente que se desidratou de uma forma muito crónica, imaginemos um gato com uma insuficiência renal crónica, que se foi desidratando nos últimos 2 meses. Essa reidratação terá que ser muito mais lenta. De certeza absoluta que teremos que demorar pelo menos 24 a 48 horas. Agora, se temos um cachorro que se desidratou em menos de 24 horas com os seus vômitos e diarreia, então essa desidratação deve ser reposta no máximo em 6 horas. Espero que tenha conseguido perceber qual é a velocidade diferente que devemos utilizar em cada uma das situações. Portanto, é assim que nós vamos planear o nosso volume a ser administrado no paciente. O acesso vascular é extremamente importante. Podemos utilizar catéteres periféricos, catéteres centrais ou catéteres intraósseos. Eu aqui, e todos nós sabemos onde podemos colocar, eu diria que o catéter periférico normalmente fazemos na veia cefálica, na safena lateral, nos gatos na safena medial é extremamente útil. O catéter central é normalmente colocado na jugular ou na femoral. Os catéteres intraósseos podem ser colocados no úmero, na fossa trocantérica ou na mesa da tíbia. Os catéteres intravenosos, hoje em dia, há de vários formatos, de vários materiais. Tenham atenção que o Teflon é o mais rígido e tem reatividade moderada. Normalmente é o que é utilizado nos catéteres sobre a agulha. Portanto, temos a agulha e o catéter está por fora. O silicone é o que mais utilidade vai ter, é quimicamente inerte, é suave, é flexível e provoca muito pouca reação. No entanto, tem o problema de ser mais caro. Os catéteres de silicone normalmente são usados em catéteres centrais, são facilmente reutilizáveis, podem ser novamente esterilizados e funcionados, mas mesmo assim o seu preço é muito elevado. E depois temos os de poliuretano, que são mais suaves, flexíveis, com reatividade moderada. Todos os de polivinil clorado, polipropileno ou polietileno devem ser retirados fora porque são demasiado reativos. Tenham em atenção este pormenor e agora dirijam-se à vossa clínica, ao vosso centro de atendimento, ao vosso serviço de urgência e vejam que catéteres lá têm e retirem todos os outros porque só vão dar complicações. Também pergunto, que tamanhos de catéteres vocês usam? Normalmente, nós corremos
num erro muito comum, que é querer utilizar catéteres demasiado pequenos. Vamos pensar num pormenor. Se eu tiver um vaso deste tamanho, coloco um catéter deste tamanho e quando houver fluxo sanguíneo, o que vai ocorrer? O catéter vai abanar ao fluxo sanguíneo. Este abanar do catéter faz com que haja inflamação, faz com que haja uma maior reação, predispondo para a formação de trombos, de infecção e de rejeição do catéter. No entanto, se nós colocarmos um catéter, se o vaso for deste tamanho, um catéter deste tamanho, o que vai acontecer é que o catéter não se vai movimentar tanto, não causando tanta irritação e sendo muito mais confortável para o nosso paciente. Então, ao pensarmos que usando catéteres mais pequenos se tornam mais confortáveis para os nossos clientes, não é verdade. Pelo contrário, temos muito mais complicações. Por outro lado, também temos que pensar noutro pormenor. Os catéteres, conforme o seu tamanho, têm um máximo de velocidade por minuto que conseguem administrar. E isso é importante, porque se nós estivermos a usar um catéter demasiado pequeno num paciente que está em choque e que necessita de taxas de fluidos elevadas, não vamos consegui-lo, nem que a gente queira. Num paciente em urgência, não é raro termos que pegar na bolsa de fluidos e aumentar a sua pressão para que os fluidos entrem rapidamente. Todos os catéteres, conforme o seu tamanho, e como todos nós sabemos, existem cores associadas ao tamanho, têm velocidades máximas de administração. Vejam como exemplo o catéter azul, que é extremamente usado, tem o seu tamanho de 22 Gs, consegue administrar no máximo 35 ml por minuto. Ora, se nós precisarmos de administrar doses de choque a um paciente em urgência, 35 ml por minuto não vão ser suficientes. Pensem sempre nisto quando estiverem a avaliar os vossos pacientes. Sejam críticos em relação ao catéter e não. O facto de quererem usar catéteres mais pequenos não estão a pensar no paciente. Pelo contrário, estão a piorar e é uma das grandes razões pela qual muitas unidades de cuidados intensivos têm que mudar catéteres com alguma frequência. Espero ter-vos dado uma ideia geral da fluidoterapia. Sim, foi uma fluidoterapia básica, mas que tem conceitos práticos no dia a dia.